Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo desta terça-feira e de antemão já aviso logo para tranquilizar vocês, não sou bobo, não sou faixa branca, não vou cair na armadilha deles, né? Porque o que a esquerda quer da gente hoje? Que a gente fale sobre carteira de vacinação do Bolsonaro que foi ressuscitada pela milésima vez apenas em 2024. E por que isso? Cortina de fumaça para dar aquela embaçada, né? No escândalo de ontem da reunião ministerial, o Lula sendo grosseiro com a mulher, a ministra da Saúde, que saiu chorando da sala, maior rebuliço, mas ele não vai conseguir, pelo menos aqui nesse canal, não. A gente vai tratar sim da carteira de vacinação, mas não com o destaque que eles esperam. O tema central é a reunião ministerial, tá? Antes disso, outras notícias, a primeira é essa no canto da tela. Quem é esse rapaz aí, Bruno Batista? Ele é filho, pessoal, do Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, que fez acusações absurdas contra o Bolsonaro em depoimento, apesar de não ter tido nem a coragem de ler a tal minuta golpista, entre aspas, milhões de aspas, tá? E por que eu tô trazendo ele? Motivo muito simples, pessoal. Ele trabalha para uma empresa chamada AEL. Já tem muito tempo, mais de 10 anos. Ele é formado em publicidade e trabalha na área de relações institucionais. Eu vou ler aqui um trechinho que eu tirei da página oficial da empresa. Vamos lá. Eu acredito, pessoal, que eles, na verdade, chamem a empresa de AEL Sistemas, então vamos seguir por esse caminho. A AEL Sistemas é referência em projeto e desenvolvimento de aviônicos e teve sua atuação consolidada ao se tornar o principal provedor da suíte aviônica dos aviões A-29 Super Tucano, F-5M, A-1M e CP-95M Bandeirante para a FAB e do AF-1 para a Marinha do Brasil. Já se ligaram aí, né? Com relevante participação nos principais projetos estratégicos da indústria aeronáutica brasileira, fornecemos diversos equipamentos eletrônicos para o avião de treinamento T-27 Tucano e o caça subsônico AMX da Força Aérea Brasileira. Atualmente, a empresa fornece avançados sistemas eletrônicos para o programa KC-390 e Gripen NG. Olha só, longe de mim aqui querer fazer alguma acusação leviana contra o Bruno, contra o pai dele, tá? Agora, merece uma investigação. Afinal de contas, a empresa em que o Bruno trabalha presta serviços para a Força Aérea Brasileira. E com certeza o Batista Júnior, desde lá de trás, ele é um oficial muito condecorado, já exercia uma certa influência, né? Na Força Aérea. Então, não sei, conflito de interesses, eu vou encerrar o tema por aqui, tá? Tirem suas próprias conclusões e quem quiser investigar aí, o faça, né? A responsabilidade não é minha, mas que é suspeito cortinas de fumaça, vamos logo aqui falar sobre isso, né, pessoal? Cortinas de fumaça para abafar os escândalos do desgoverno. Para quem acha que vai parar na carteirinha de vacinação, pode ir tirando o cavalinho da chuva, porque eles vão cavar muito mais, né? Aquele ciclo, carteira de vacinação, né? CPI da Covid, não sei o que, não sei o que lá, sempre os mesmos temas, joias, um ciclo sem fim, né? E o Gonê, atual PGR, se reuniu com senadores da CPI do Covid para ver se reabre o caso, né? A acusação contra o Jair Bolsonaro. Então, vem mais artilharia pesada por aí, né? O Estado todo aparelhado e eles vão fazer uso aí dessa artilharia pesada para perseguir o Jair Bolsonaro. Carteirinha de vacinação é apenas mais uma, né? Cortina de fumaça. Daqui a pouco vem aí reabertura do caso da CPI da Covid. Agora vamos falar aqui rapidinho a respeito dessa questão da carteira de vacinação. Qual é a acusação? É que o Bolsonaro teria falsificado a sua carteira e a da Laurinha, né? Vejam só, estão enfiando uma criancinha inocente no meio da história, né? É muita falta de sei lá, gente. Eles são pessoas mais, realmente. Agora vamos desmascarar isso aqui, porque, para começar, o e-mail cadastrado, né, nesse cadastro aí do suposto cadastro do Bolsonaro é simplesmente lula@gmail.com. Isso aí só para vocês terem uma ideia do tamanho da armação.
tá? E burrice da pessoa que tentou meter esse migué aí, né? Segundo, pessoal, de acordo com a Polícia Federal, o Mauro Cid teria dito que a ordem tinha partido do Bolsonaro. Ó, imprime aí carteira de vacinação para mim e para Laurinha. Só que o Mauro Cid negou essa informação. Ele disse, eu não falei isso para a Polícia Federal, não, isso aí não tá no meu depoimento, eu quero os vídeos do meu depoimento, porque eu nunca falei isso. O Mauro Cid teria matado no peito, ele disse que foi uma iniciativa dele. Agora, essa história está muito mal contada, pessoal, e no sentido de que, tá, vamos supor aqui, né, que o Mauro Cid realmente teve essa iniciativa. Ele criou uma conta, um cadastro com o e-mail lula@gmail.com. O Mauro Cid fazer isso aí? Tá ou não tá esquisito? Dá ou não dá a impressão de que o cara foi lá e falou o que pediram pra ele falar pra ele se livrar do problema logo de uma vez? Sabe, as coisas não fazem sentido, tá, pessoal? Não fazem o menor sentido. E pra completar, isso aqui é o mais importante, o Bolsonaro como chefe de Estado, presidente do Brasil, e não só o Bolsonaro, qualquer chefe de Estado do mundo inteiro, nenhum precisa, ou precisava na época da pandemia, de carteira de vacinação para entrar em nenhum país, em nenhum recinto. O Bolsonaro podia ir para qualquer país do mundo, por mais restrito que fosse durante o lockdown. Ele podia entrar em qualquer lugar, na ONU, na OTAN, em qualquer lugar. Ele nunca deixaria de entrar em um lugar por não ter a carteira de vacinação. E ele sempre fez questão de deixar claro qual era o posicionamento dele em relação a isso. Ele era contra a obrigatoriedade. Ele nunca disse que tinha tomado, ele não precisava tomar. Mesmo assim, comprou sei lá quantos milhões de doses de vacina para quem quisesse tomar. Então, é uma narrativa totalmente sem pé nem cabeça, né, e com indícios fortes de que o Mauro Cid foi coagido a falar isso. E nem o que eles estão alegando teria sido o que o Cid falou, né? Sob coação ou não. Então, sabe, gente, é isso. Vão continuar nessa história. Vão continuar. Como não tem crime, como não tem corrupção, como não tem roubo, como não tem nada de errado, eles têm que ficar requentando narrativas. Como mostrei aqui para vocês agora, daqui a pouco vão reabrir, se não tenham dúvidas disso, vão reabrir as acusações contra o Bolsonaro por conta da CPI, vai voltar o caso das joias, os depoimentos sobre o golpe falharam miseravelmente, mas obviamente eles vão requentar também em algum momento, no futuro próximo, e assim eles vão criando ao mesmo tempo cortinas de fumaça para proteger o desgoverno e também eles querem botar o Bolsonaro na cadeia. Tá? Mas é isso aí, né? Agora vamos falar aqui, pessoal, sobre o que interessa de fato, né? Que foi a reunião ministerial do Lula. Antes até, pessoal, viralizou lá um vídeo de um comício que o Lula fez aí no final de semana, e ele completamente descontrolado, não vou mostrar as imagens aqui para vocês, porque podem ter direitos autorais, né? Mas vocês podem encontrar esse vídeo aí facilmente no Twitter, só dá uma busca lá, Lula comício imbrochável. Ele resolveu falar novamente sobre a questão do Bolsonaro, quando ele falava que era imbrochável. Aí o cara, esse Bolsonaro, quem tem que saber do negócio dele é a mulher dele, não tem mais, ninguém mais tem que saber, não, era imbrochável, com aquela voz de urso bêbado. Né? O cara tá mais preocupado em manjar o biruliro do que em governar o país. É um desqualificado. E aí, durante a reunião, né, ele já tinha chamado o Bolsonaro de covardão, só não tivemos um golpe porque o Bolsonaro foi covardão. Como bem disse o Oi Luiz no Twitter, ao dizer isso aí, ele assumiu 3 coisas. Né? Primeiro, que não houve golpe. Porque se ele diz que não houve golpe porque o Bolsonaro é um covardão, então ele está dizendo que não houve golpe. Segundo, ele está dizendo ali que um cara que aplica um golpe não é covarde, é corajoso. Vocês concordam comigo? E por fim, ele está afirmando que o Bolsonaro é inocente.
O próprio Lula dizendo isso. Por quê? Porque ele é burro. Ou então porque ele está senil e vive encaixaçado. Mas a pior parte, pessoal, foi quando ele partiu para cima da Anísia Trindade, da socióloga, que a gente sempre critica aqui no canal. Agora, uma coisa é fato. Ela está segurando uma trolha que não é todo mundo que aguenta. Você ser ministro do Lula é um tremendo de um problema, pessoal. Alguém vai negar isso? Porque se ainda fosse o Lula do passado que fazia articulação política, né, que estava focado em Brasília, ainda dava. Agora é um cara, como mostrei ontem para vocês, que só está preocupado com imagem, vivendo luxo, passou 2 meses de 2023, equivalente a 2 meses viajando, gastando 65 milhões de reais. É um cara que voltou para se vingar, não para governar. Então estão abandonados, não existe diálogo. Eu trouxe para vocês também, né, o choque de dados entre o Ministério do Trabalho e o IBGE. O IBGE diz, o desemprego caiu, o menor índice em não sei quantos anos. Ao mesmo tempo, o Ministério do Trabalho vai lá e diz que a procura pelo seguro-desemprego foi a maior nos últimos 9 anos. Isso tratando do mesmo período de tempo ali. Então não há diálogo, não existe coordenação. Então a Anísia Trindade, incompetente, né, desqualificada, mas recebeu uma tarefa e está lá fazendo dela, né, de acordo com os preceitos deles, não com os nossos, claro, que são muito diferentes. Então o Lula deveria pegar essa mulher e colocar no colo. Mas não. Existe isso aí é um entendimento, pessoal, da administração moderna. Quando você vai elogiar alguém, um funcionário tem uma reunião dessas, né, você elogia na frente de todo mundo. Agora, quando você vai fazer uma crítica pontual, tem que ser no privado. Ou então, você faz a crítica, mas depois tece elogios. Não é isso que o Lula faz. Por quê? Porque ele é um ignorante, não sabe de nada. Ele chegou lá e falou, você está errada na questão da vacina da dengue, você estava errada na questão da portaria sobre aborto, você está me trazendo problemas, e também você não tem diálogo com o Congresso, leia-se Centrão. E foi neste momento que ela começou a chorar. E foi amparada pela Janja, de quem ela ficou amiga recentemente. Aí, pessoal, o que você percebe? Primeiro, um cara descontrolado, um cara que nunca respeitou mulher, tanto é que demitiu várias ministras desde que assumiu de cargos importantes, também presidente da Caixa Econômica Federal, deu o cargo para o Centrão, para a turminha do Arthur Lira. Né? Outras ministras já foram demitidas, Ana Moser, a Daniela do Vaguinho, a miliciana. Então é um cara que não tem apreço por mulher, nunca teve. Nunca teve. E foi grosseiro com ela, desrespeitoso com ela, isso é fato, não é aqui para puxar o saco da Anísia, não. Não tem como você agir dessa forma na frente de todo mundo como ele fez. Ela se sentiu humilhada, se sentiu traída. E é como eu falei aqui, nos primeiros governos, o Lula era um cara que fazia articulação política. Ele colocava o dele à frente das negociações, das negociatas, perdão. Agora não. Abandona os ministros. E tá lá mais um exemplo, uma mulher que nunca lidou com político. Você imagina, pega uma mulher que era presidente da Fiocruz, né? Nunca tinha lidado com político na vida. Aí você joga ela, socióloga, à frente do Ministério da Saúde, em meio de numa pandemia de dengue, né? E quer que essa mulher, sem experiência política nenhuma, vá lá dialogar com o Centrão? É claro que ela vai falhar. É óbvio que ela vai falhar. E o Lula fez o quê? Jogou a mulher aos leões. Por isso que ela chorou. Aí nesse dia de hoje, que era para todo mundo estar falando sobre isso, eles vão lá e criam cortina de fumaça para desviar o foco. É isso que está acontecendo. Eu, pessoal, prefiro acreditar que neste momento aqui, as pessoas que não são ideologicamente alinhadas com Lula, né, já tenham caído na real. Né, se deixaram enganar em 2022, porque o Bolsonaro é um brucutu, o Bolsonaro é grosso. Né? Então, peraí, vamos pegar esse ex-presidiário aqui, vamos sinalizar a virtude, porque ele é melhor que o brucutu. Eu acho que essa máscara já caiu, acho que essas pessoas já perceberam o tamanho do erro que cometeram. Então, cada vez que algo desse tipo acontece,
é, né, um estágio de evolução a mais para essas pessoas. Então tá aí, eu espero que isso seja apurado, né, que as imagens da reunião sejam divulgadas, ou por que não, tem que divulgar, né, na época do Bolsonaro tinha que divulgar, então tem que divulgar agora também. Né, e vamos ver o que a socióloga fala a esse respeito. Né. Não ficaria surpreso se ela fosse demitida nos próximos dias, até porque o Ministério da Saúde tem o maior orçamento da União, o Centrão está de olho no Ministério da Saúde há muito tempo, então não ficaria surpreso se ela fosse afastada ou pedisse demissão, que talvez tenha sido a intenção do Lula, tá? Forçar a Anísia Trindade a pedir demissão para ele entregar o Ministério da Saúde para o Arthur Lira. Vamos aguardar aí os desdobramentos. Um forte abraço e a gente se vê por aí.